Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós podemos usar simulações no MATLAB para nos ajudar a compreender alguns conceitos bastante importantes em engenharia de controle. Para isso, eu fiz um diagrama de simulação representando o nosso sistema do tanque cônico, aquele que nós investigamos em um vídeo anterior, em que deduzimos detalhadamente as equações diferenciais que descrevem esse sistema de controle. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês que o sistema do tanque cônico ele está implementado como um conjunto de subsistemas, mas que está dentro desse sistema maior aqui mostrado. Então, quando eu faço dois cliques, eu vejo que eu tenho aqui o amplificador de potência, aqui o motor elétrico, a válvula de hidráulica, que controla a vazão de água de entrada no tanque, temos o próprio cone tanque cônico e temos aqui o transmissor de nível. O sinal de entrada para o tanque cônico, como nós já vimos, é o sinal de vazão de entrada de água, quantidade de água quantidade de volume, né, de água que cai no tanque por unidade de tempo, né, ou seja, a vazão de entrada em metros cúbicos por segundo. A saída do tanque é o nível medido em metros, né? E essa saída vai para o nosso transmissor de nível, cuja saída é um sinal em corrente de 4 a 20 mA. Né? Além disso, o comando para atuar sobre esse sistema é um comando em corrente 4 a 20 mA, que chega até um amplificador de potência, que gera um sinal de tensão, que aciona o motor elétrico, que por sua vez faz girar a válvula hidráulica, variando assim a vazão de água que atravessa a válvula. Aqui foi adicionada uma perturbação, representando, por exemplo, um tanque aberto para o ambiente. Um tanque assim, né, caso aconteça precipitação atmosférica, ou seja, caso chova, haverá um valor adicional de água que irá cair no tanque. Então, é simplesmente um ponto de soma que nós estamos aqui usando para representar essa vazão adicional em metros cúbicos por segundo. A vazão total de entrada, então, é aquela que alcança o tanque cônico. Clicando aqui, nós voltamos para a visão geral do sistema, né? Eu quero mostrar para vocês que se nós clicarmos aqui com o botão direito e escolhermos máscara, adicionar imagem, nós podemos decorar esse bloco. E eu vou adicionar aqui essa imagem que eu retirei, que eu preparei antes, né? Retirei dos próprios slides que mostramos em vídeos anteriores, e vou adicionar essa imagem ao bloco, né? Então a gente pode fazer isso com todos os blocos do Simulink. Então, novamente, clicando duas vezes, a gente vê o que tem no interior desse bloco. E se eu der dois cliques aqui sobre o subsistema tanque cônico, eu vejo também as equações do tanque cônico implementadas graficamente. O tanque cônico é um sistema que tem apenas uma equação diferencial e basicamente nós implementamos essa equação sempre começando com esse bloco, que é o bloco integrador, e nós temos que garantir que na sua entrada aparecerá a derivada, vou chamar aqui de h ponto ou h dot, aparecerá a derivada que será então integrada. Esse bloco integrador ele foi parametrizado, ele foi configurado de maneira a mostrar algumas características adicionais. As características adicionais foram limite para a saída desse bloco, ou seja, para o valor integrado, no caso o valor integrado é o nível. Então nós temos um limite superior de nível, que aqui eu parametrizei como sendo Hmax, e temos um limite inferior de nível que é zero, né? Então, de certa maneira, a simulação ela é mais fidedigna do que as equações que nós obtivemos, porque nas equações nós não temos esses limites colocados, né? Além disso, eu indiquei aqui que a condição inicial do nível é H0, né? Então, em todos esses blocos integradores,
dentro do nosso diagrama de simulação, nós podemos configurar os valores iniciais das variáveis integradas. Por exemplo, se eu clicar aqui no sistema do tanque cônico novamente e escolher o subsistema motor elétrico, eu vejo então 3 blocos integradores. Vou ampliar aqui para ficar mais claro. Eu tenho esse primeiro bloco integrador e ele está relacionado à equação diferencial da corrente de armadura. Então, da mesma maneira, aqui na entrada desse bloco eu tenho que garantir que os cálculos realizados produzirão dIA de dt. Né? E aqui na saída, então, eu terei IA. Nesse outro bloco, na entrada nós temos dômega de dt, a aceleração angular do motor, a derivada temporal da velocidade angular. Na saída nós temos a velocidade angular. Integrando a velocidade angular, nós temos então o ângulo θ do motor. Mais uma vez, esse bloco integrador ele foi modificado de maneira a apresentar um limite máximo e um limite mínimo. Isso significa então que nesse diagrama de simulação está também representado o fato de que esperamos que a válvula tenha um batente. Ela pode girar no máximo um ângulo θ max e ela pode girar no mínimo um ângulo θ mínimo. Né? E o valor inicial desse ângulo foi chamado de θ0. Da mesma maneira, o valor inicial da corrente de armadura foi chamada de IA0. E o valor inicial da velocidade angular foi chamado de ω0. Esse diagrama de simulação ele estará disponibilizado para todos a partir de um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, voltando no sistema do tanque cônico, né, se nós escolhermos um outro subsistema, por exemplo, o subsistema que representa a válvula, esse subsistema é formado apenas por uma equação, essa equação que nós mostramos em outro vídeo, que corresponde a uma curva característica de uma válvula com abertura rápida. Né? Os parâmetros K4, K3 e outros parâmetros que aparecem nesse diagrama de simulação e aparecem no modelo do tanque cônico, eles foram definidos aqui. Em arquivo, propriedades do modelo, nós escolhemos colocar essa inicialização aqui dentro das funções que são chamadas em diferentes momentos quando nós vamos simular esse diagrama. Um desses momentos é o momento da inicialização. Então, tudo que escrevemos aqui do lado direito é executado antes que a simulação comece. Então, aqui eu coloquei todos os valores dos parâmetros que são usados para esse sistema do tanque cônico. A ideia é que, fazendo assim, nós temos apenas um arquivo para ser compartilhado, né, com as outras pessoas. Nesse único arquivo já temos os parâmetros aqui presentes. Agora estamos prontos para realizar uma simulação com o nosso sistema do tanque cônico representado no diagrama de simulação do MATLAB Simulink. Para fazermos isso, vamos introduzir alguns sinais de excitação e também um visualizador do resultado. E é isso que nós vamos fazer agora. Uma vez que tenhamos então adicionado fontes de entrada, que são aqui representando um degrau aplicado ao comando para a válvula, e aqui um valor constante igual a 0 para vazão de chuva, indicando que não haverá distúrbio nessa simulação que nós vamos fazer, nós também colocamos aqui um sorvedouro de sinais, um scope, para mostrar então o resultado. Aqui no degrau nós vamos fazer o seguinte ensaio. Nós vamos começar no instante igual a 200 segundos. Nós vamos, a partir de um sinal constante de 12 mA, nós vamos
variar esse sinal para 15 mA. Sempre um sinal na faixa de 4 a 20 mA, que é a nossa faixa de comando para a válvula. E aqui nós vamos definir, ao invés de 1500 segundos, eu vou colocar 1000 segundos. Além disso, eu vou escolher o algoritmo de integração mais adequado, selecionando essa opção, parâmetros de configuração do modelo. Será aberto aqui uma caixa de diálogo que nos permitirá, né, a partir da seleção aqui dessa opção, Solver, nos permitirá escolher qual é o algoritmo de integração que nós vamos utilizar. Então aqui eu poderia ter escolhido o passo variável, resolvi escolher um algoritmo mais simples, de passo de integração constante ou fixo, e escolhi, dentre as possibilidades, a possibilidade mais popular, provavelmente, né, a mais popular em engenharia, que é o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Além disso, ao invés de deixar o passo ser automaticamente determinado pelo MATLAB, eu explicitamente indiquei que quero um passo de integração de 10 milésimos de segundo. Considerando que nós temos uma simulação de 0 até 1000 segundos, esse é um valor bastante pequeno, né? Isso conduzirá a um total de 100 mil pontos, né? Então é claro que a gente também pode considerar aumentar esse passo de integração, mas vou deixar assim por enquanto, para a gente poder avaliar o que é que vai acontecer. Muito bem. Vou clicar duas vezes aqui no Scope, para já mostrar o resultado. Ampliei a janela e aqui mesmo eu posso fazer Play. E o resultado está sendo calculado, aqui o percentual indicado. E aí nós conseguimos visualizar o resultado. Esse resultado ele está mostrando que inicialmente eu tinha uma saída do transmissor de nível. Lembrem-se que nós estamos monitorando a saída do transmissor em miliamperes, igual a 12 miliamperes. E em 200 segundos nós aplicamos uma variação integral de comando para a válvula de controle de nível. Aqui nós estamos vendo apenas o resultado. Seria mais interessante se pudéssemos ver também o sinal de entrada. Como é que nós podemos fazer isso? Clicando aqui em configurações e escolhendo duas portas de entrada para o nosso scope e escolhendo como layout dois gráficos na vertical, né? Ao fazermos isso, então aparece aqui uma nova entrada no scope e nessa nova entrada, a essa nova entrada nós vamos conectar o sinal de entrada, que é o comando para a válvula em miliamperes. Uma vez que a gente tenha feito isso, clicando no escopo novamente, a gente vê agora dois gráficos e nós precisamos simular novamente porque precisamos coletar os sinais de novo. Então, aqui agora nós estamos vendo a entrada e aqui a saída. A entrada é o comando em corrente para a válvula e aqui a saída em corrente do transmissor de nível. Se nós fizermos agora um zoom apenas na horizontal, nós podemos então observar melhor esse transitório que ocorreu. Então aqui em 200 segundos nós fizemos uma variação de 12 miliamperes para 15 miliamperes de comando para a válvula. Depois que nós fizemos isso, inicialmente o sistema parece que estava em equilíbrio, né? E na verdade eu preparei para deixá-lo em equilíbrio. Nós vamos mostrar isso no outro vídeo, como é que a gente pode preparar para encontrar a condição de equilíbrio. E a partir então dessa condição de equilíbrio, correspondente a um comando de 12 mA na entrada, e o nível igual a metade do valor máximo do reservatório, que é de 2 metros, produzindo uma corrente de saída de 12 mA também, nós excitamos o sistema com um degrau e ele teve uma resposta desse tipo. Essa resposta ela indica que o nível foi aumentando
e chegou ao valor máximo de corrente que pode ser transmitida pelo transmissor de nível, que é 20 mA. Nós agora podemos explorar outras possibilidades nesse diagrama. Uma coisa importante que pode ser notada aqui no resultado da simulação que nós obtivemos é o conceito que já apresentamos, né, em outro vídeo. Ao fazermos um ensaio, nós aqui tentamos produzir uma variação no comando, né, de 12 a 15 mA, portanto uma variação de 3 mA em torno da condição operacional, que é um comando constante de 12 mA. Tínhamos uma saída do transmissor de nível também constante de 12 mA e obtivemos uma variação, né, que excedeu, levou, né, conduziria, né, a variação final a exceder o limite do transmissor de nível, que é 20 mA. Então, de fato, nós vemos que essa variação de 8 mA, ela representou, na verdade, um momento de saturação, né? Nesse ponto, o nível poderia continuar subindo, mas houve uma saturação. O que essa saturação representa? Ela representa que o limite de nível do reservatório foi alcançado. De fato, houve transbordamento de água. Então, a partir de um degrau, o nível continuou subindo, 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 e depois a água começou a transbordar. Foi isso que aconteceu, né? A gente consegue perceber aqui que, se a gente fizer um zoom, a gente consegue ver que há um ponto de contínuo, mas a derivada parece que não está bem definida, né? E isso se deve a essa mudança abrupta, né, correspondente ao transbordamento de água. Então a gente logo vê que esse é um sistema que, quando a gente aplica um degrau, né, uma variação ΔU de 3 mA, o ΔY foi subindo, 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 e nós só observamos aqui um final para a variação na saída medida, um ΔYM, por conta do transbordamento de água do tanque. Por que isso aconteceu? Como dito no outro trecho do vídeo, nós temos uma ação integral, natural nesse sistema. O ângulo de abertura da válvula é igual à integral da velocidade angular. Então, enquanto nós estivermos comandando um certo nível de tensão para o motor elétrico, o motor continua a girar, né? E ele vai abrindo a válvula. Claro que ele vai chegar no valor máximo, que é o batente da válvula. Nós também colocamos, né? Nessa simulação e não está no nosso modelo matemático, mas significa então que a válvula será aberta no máximo e o tanque será enchido com água até provocar o seu transbordamento, né? Então esse é um exemplo de um sistema que, para uma variação em degrau na entrada, nós não temos um valor final, não importa quão pequena seja essa variação inicial aqui, eventualmente o nível vai transbordar. Isso porque mesmo um comando pequeno vai acionar a válvula, fazendo-a abrir mais lentamente, mas ela ainda vai abrir até chegar no batente, chegar no seu valor máximo de vazão, que supera a vazão de saída de água, e o nível do tanque então vai aumentar aí de novo até chegar ao transbordamento. Nós podemos ver isso fazendo um novo ensaio, em que nós vamos fazer uma pequena mudança, na verdade, 12 mA, o valor final do degrau vai ser igual a 12,5 mA, por exemplo, então apenas meio miliampere de variação, ao invés dos 3 mA que tínhamos colocado antes. E se nós então repetirmos a simulação, né, eu vou mandar executar aqui a simulação, run, né, aí nós vamos ver que a partir de 200 segundos o degrau foi aplicado
demorou um pouco mais para transbordar água no tanque, mas ainda chegamos à condição de transbordamento da água no tanque.